Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar a palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 até o 31. Amém? Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graça, Senhor, por essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração. Quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez, Pai, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, Senhor, e toma-nos em Tuas mãos e fala conosco, Senhor. Nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, Pai, em vão é o nosso trabalho. Por isso, Espírito Santo de Deus, põe as Tuas palavras de vida nos nossos lábios e usa-nos, Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus tem uma palavra que Deus tem falado comigo no dia de hoje, é sobre cansaço, né? Sobre cansaço. É uma curiosidade que eu aprendi há muito tempo atrás. Quando Jesus ele fala na oração do Pai Nosso, né? Ele fala: livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então eu aprendi há muito tempo atrás, participando de um café de pastores. Naquela ocasião tinha um pastor que ele era estudioso do grego, e a gente sabe que na língua grega uma palavra tem até 7 significados na língua portuguesa. E esse pastor que é estudioso do grego, ele foi estudar o significado dessa palavra mal. Quando Jesus Cristo disse livra-nos do mal, ele descobriu que na língua portuguesa o significado mais correto, a tradução mais correta da palavra mal deveria ser a palavra fadiga. Isso segundo esse pastor estudioso do grego. Então, perante o que ele pesquisou, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: livra-nos da fadiga, ou seja, livra-nos do cansaço. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Sobre o perigo da fadiga. Se Jesus chegou a ensinar na oração do Pai Nosso que nós deveríamos pedir a Deus que nos livre da fadiga, que nos livre do cansaço, é porque certamente Deus sabe que nós podemos ficar cansados, que nós podemos nos cansar. Até hoje à tarde eu conversava com o irmão e eu falava com ele sobre uma passagem bíblica que para mim é algo assim que me faz muito bem. De vez em quando eu leio essa passagem, está em Gálatas, né? Que também fala sobre cansaço, que é um outro tipo de cansaço, né? Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos ou ceifaremos se não houver desfalecido. Então aqui é um outro tipo de cansaço, né? Está dizendo que a gente não pode se cansar de fazer o bem. Então, se a Bíblia diz que eu não posso me cansar de fazer o bem, subentende-se que a gente se cansa, né? A gente se cansa de fazer o bem, principalmente porque quem faz o bem normalmente está esperando uma retribuição, está esperando um retorno, né? É difícil encontrar alguém que já aprendeu essa lição ou já chegou nesse nível, né? De realmente fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Eu imagino que Deus espera isso de nós, né? Ele espera que a gente aprenda a fazer o bem de uma forma espontânea, natural, sem esperar nada em troca, até porque tudo que a gente faz para o outro é para Deus que a gente está fazendo, né? E se eu tenho esse entendimento que eu estou fazendo para Deus,
Não importa se vai ter retribuição, não importa se vai ter recompensa, não importa se alguém vai notar o meu serviço, ou o que eu faço para Deus ou para o reino de Deus. Não importa, o importante é que Deus está vendo, o importante é que Deus está observando. Se Deus está observando, não precisa que ninguém mais veja, né? Porque Deus é justo, e se eu tiver que ter algum tipo de colheita pelo bem que eu estou fazendo ou plantando, isso vai acontecer de forma natural, só que no tempo certo, né? Porque às vezes a gente está plantando algo hoje, está querendo colher amanhã, né? E não funciona assim, né? Tem um tempo para colher. Só que como nós não sabemos exatamente o tempo, e às vezes a sensação, em alguns casos, a sensação que a gente pode ter é que essa colheita parece ou pode parecer demorada, a tendência é que a gente se canse, né? A tendência é que a gente esmoreça no meio do caminho. Por isso que Deus deixou, né, essas instruções, né, que a gente não deve se cansar. Só que isso é teoria, né? Na prática a gente se cansa. Por isso aí eu volto a dizer que Jesus ensinou que nós devemos orar: livra-nos da fadiga, Senhor, me ajuda a vencer o cansaço. Eu creio que era isso que Jesus estava querendo dizer, né? Mas aqui em Isaías 40, nós temos aqui mais alguns ingredientes, e eu quero chamar a atenção a algo muito importante que eu aprendi recentemente. Então aqui em Isaías 40 nós temos mais alguns ingredientes que vão nos ajudar a vencer o cansaço. A palavra de Deus diz também, né, que a gente não tem como deixar de fora, né? Jesus Cristo deixou para nós uma frase, que é uma das frases mais conhecidas de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se Jesus falou isso, torna a dizer, é porque ele sabe que na qualidade de humanos que nós somos, nós nos cansamos, né? E aí tem vários tipos de cansaço. Existe o cansaço físico e existe o cansaço emocional, né? E eu diria que tem o cansaço espiritual. Nós que lutamos, né, contra principados e potestades e contra as forças do mal nas regiões celestiais, nós que lidamos com o mundo espiritual, a gente enfrenta forças do mal nas regiões celestiais que a gente não vê. Mas isso é real, isso existe. E isso realmente produz ou proporciona para nós uma espécie de desgaste, né? Desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional e espiritual. E aí nós precisamos nos lembrar desse antídoto que Jesus deixou, muito simples, mas que realmente funciona. Quando eu estou cansado, seja física ou emocional ou espiritual, se eu chegar diante de Deus, acho que cansaço espiritual na verdade não existe, né? Porque o espírito não se cansa. Se cansa realmente as nossas emoções e o nosso corpo, né? Mas enfim, está dando para entender, né? Todas as vezes que eu me cansei ou que eu me senti cansado, que eu orei a Deus, que eu dobrei meu joelho e eu pedi: Jesus, a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Portanto, Senhor, remove o fardo que está sobre o meu ombro, remove todo o jugo, remove todo o peso, remove toda a opressão que está sobre os meus ombros. Todas as vezes que eu fiz essa oração, todas elas, Jesus realmente tirou o peso, tirou a opressão. Só que às vezes a gente está tão no automático, está no meio de uma guerra, está no meio do dia a dia. É uma coisa simples, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, mas a gente pode esquecer, né? Pode esquecer, e às vezes é incrível que como a gente, com o passar do tempo, nós somos tentados a perder ou se desvincular da simplicidade do Evangelho. E aí a gente está tentando buscar aí alguma fórmula secreta, algum conhecimento bíblico extraordinário para poder vencer o cansaço, quando Jesus já deixou a receita, né? É só chegar e dizer: Senhor, eu estou cansado,
eu estou desgastado, me renova as minhas forças. E ele prometeu que vai renovar. Mas aqui, voltando para Isaías 40, vamos voltar para o texto aqui. Aqui nesse texto, tem alguns segredos aqui também, muito importantes. Né? Ele começa dizendo no versículo 28, não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Primeira coisa, nós servimos a um Deus que não se cansa. Se temos o mesmo DNA dele, ele pode, pelo poder sobrenatural, produzir ou fazer com que a gente também não se canse. Eu vou chegar nesse lugar aí. Aí ele vai dizer, no versículo 29, dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Olha só o que Deus está falando aqui. Duas coisas aqui muito tremendas. Primeiro, ele dá força ao cansado. Se eu estiver cansado, seja emocional, seja físico, seja lá o que for, e eu pedir a Deus que me dê forças, ele vai dar. Porque ele está dizendo aqui que ele dá força ao cansado. Então é questão de eu entender isso e pedir. Segundo, diz que ele multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, se eu estiver tão cansado ao ponto de perder todo o meu vigor físico, né? Isso aqui até vale também, já que está sendo gravado, né? Vale também para as pessoas da terceira idade, né? Que às vezes, eu noto que pessoas da terceira idade, muitas vezes algumas delas já não têm um relacionamento íntimo ou sexual com o cônjuge, como deveria ter, né? Com uma determinada frequência, às vezes até por cansaço mesmo, por esgotamento, por desgaste físico, né? Questão da idade. Mas a Bíblia aqui está dizendo que Deus multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Então, se eu não tiver mais nenhum vigor, ao ponto de estar realmente exausto perante a palavra, mesmo que eu esteja exausto, sem nenhum vigor, sem nenhuma energia física ou emocional, se eu orar e pedir, Deus não somente vai me dar força para vencer o cansaço, e vai me renovar totalmente. Isso aqui é uma promessa para aquele que não tem mais nenhum vigor, ou seja, é aquela pessoa que chegou no limite. E é tão interessante que como a gente vive uma luta entre a carne e o espírito, e tem a alma no meio de tudo isso daí, se eu estou extremamente cansado, a tendência nossa natural é a coisa natural. Se eu estou extremamente cansado, o que eu vou procurar? Eu vou procurar dormir, eu vou procurar um colchão, eu vou procurar uma cama, pior das hipóteses, um sofá, e eu vou deitar. E não tem nada de errado quanto a isso. Mas por que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje? Porque algo que Deus tem ministrado no meu coração, Cleverson, que a gente está entrando, isso agora estou falando para a igreja de Jesus na terra. Nós estamos entrando num nível agora de batalha espiritual que vai ter muitos casos, vou dar uma de profeta aqui agora, vai ter muitas ocasiões que eu vou ter vontade de dormir, eu vou estar cansado ao ponto de necessitar dormir, só que naquele momento o mais certo a fazer não vai ser dormir, o mais certo a fazer vai ser colocar em prática o que está escrito aqui na palavra. Orar e pedir que o Senhor multiplique as minhas forças. Hoje eu acabei chegando aqui atrasado, praticamente 2 minutos atrasado. E podia ter feito bem por uma pessoa no meio do caminho e acabei não fazendo, porque estava correndo contra o relógio. Mas tudo isso por quê? Porque eu estava em casa, eu estava cansado, e eu não orei a Deus pedindo para Ele renovar minhas forças. E Deus falou comigo que era para fazer isso. Só que eu preferi deitar um soninho. E esse soninho que eu deitei me atrasou.
e esse atraso aí me prejudicou. Então essa palavra aqui, em primeiro lugar, ela é para mim, eu tenho certeza que ela vai fazer bem para qualquer pessoa que me ouvir, né? Porque ela é uma palavra muito rema, muito pontual para a igreja de Jesus nesse tempo. Eu já ouvi Deus usar profeta, não faz menos de 30 dias, para dizer, e eu creio nisso, a igreja está entrando num tempo de batalha espiritual, um novo nível que Deus está nos colocando, e nesse novo nível eu vou precisar exercitar isso aqui com mais frequência. Eu não vou poder simplesmente me entregar ao sono, me entregar ao cansaço. Simplesmente, eu estou cansado, vou dormir. Vai ter horas que eu não vou poder dormir, porque Deus vai estar contando comigo. Mas e aí, como é que eu vou poder fazer o que Deus está pedindo de mim se eu estou cansado? Aí é onde entra a oração, né? Se a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor, eu preciso tomar posse dessa palavra e orar. Senhor, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou esgotado, mas a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, a tua palavra diz que o Senhor multiplica o poder àquele que não tem nenhum vigor, e eu te peço, faz isso acontecer na minha vida. E certamente Ele vai fazer. Para a honra e glória de Deus, né? Esse final de semana, eu estava contando para ti agora há pouco, né? Eu estava num congresso, participando de uma programação lá no sul do país, e eu fiquei hospedado na casa de uns irmãos, e nós tivemos 2 noites ali que a gente fez vigília, né? De sábado para domingo, de domingo para segunda. Uma noite a gente foi dormir, era 4 da manhã, e outra noite a gente foi dormir, acho que 5 da manhã, né? E num determinado momento eu estava me sentindo muito cansado. Um irmão que estava ali, ele orou por mim, exatamente declarando essas palavras aqui, pronunciando que o Senhor multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor, e eu senti na pele, né, Deus agindo e cumprindo a sua palavra. Ainda hoje à tarde também eu fui chamado por uma irmã, e eu tive a oportunidade de orar por essa senhora, e eu orei também para que Deus removesse todo o cansaço e restaurasse a energia, restaurasse o vigor, e foi instantâneo, né? Então tudo aquilo que a gente pede com fé acontece, né? É real. Essa palavra de Deus diz, né? Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou pedir para o monte se mover, é porque a palavra de Deus diz que com um pouquinho de fé é o suficiente para mim alcançar qualquer coisa. E é qualquer coisa mesmo, né? Apesar que uma vez Deus disse assim para mim, só por favor não ora para as montanhas se mover, porque não tem necessidade de fazer esse tipo de oração, deixa as montanhas lá no lugar delas, mas exerça a tua fé. Se a gente for trazer para o lado espiritual, aí sim, né? Que montanha no lado espiritual muitas vezes pode representar obstáculos, né? Barreiras que aos olhos humanos são intransponíveis, né? Mas pela fé tudo é possível que crê, né? Eu posso mover qualquer tipo de obstáculo ou barreira que venha se levantar na minha direção. E ele continua dizendo, né? Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Olha só, até os jovens se cansam e se fatigam, e tropeçam e caem, né? Então, até um jovem pode se cansar, né? Seja ele jovem biologicamente falando, ou um jovem espiritualmente falando, né? Porque tem os jovens espirituais, né? Pessoas que estão menos tempo na caminhada cristã. Ou às vezes até estão muito tempo na caminhada cristã, mas demoraram para ter um novo nascimento. Que eu aprendi que a nossa caminhada cristã verdadeiramente legítima, ela começa a partir do novo nascimento. Se a pessoa tiver 20 anos dentro da igreja e ela ainda não nasceu de novo, então ela não é nem um bebê ainda na fé, considerado, né? Espiritualmente falando, o crescimento, a maturidade, ela começa a partir do novo nascimento. Se não tiver novo nascimento, aquela pessoa está ali, ela está estagnada na fé. Então, um jovem espiritual pode se cansar também. E pode tropeçar e pode cair. A Bíblia diz que o justo até 7 vezes cairá. Então, se o justo pode cair até 7 vezes, quer dizer que qualquer um, não só o jovem, né? Qualquer pessoa pode tropeçar, pode cair.
palavra de Deus diz ainda, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Se está escrito isso, é porque qualquer um pode tropeçar, qualquer um pode cair. Ninguém está livre, independente da idade e da caminhada espiritual. E aí, finalmente, ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui eu quero acrescentar mais um ingrediente para a receita do nosso bolo, né? Mais um ouro, como diz um filho na fé meu, né? Mais um tesouro da palavra de Deus. Aqui no versículo 31 de Isaías 40, a gente tem mais um grande segredo para poder vencer o cansaço, que é aprender a esperar no Senhor. A maioria das vezes que a gente se desgasta, principalmente emocionalmente, na nossa caminhada cristã, é porque muitas vezes eu tenho dificuldade de esperar no Senhor. Às vezes eu sou tomado pela ansiedade e a ansiedade faz com que eu me precipite. E quando eu me precipito em ações e atitudes, já não é mais o Espírito agindo na minha vida ou através da minha vida, já sou eu fazendo. E quando eu faço, aí eu me canso. Porque já não é mais pelo poder do Espírito, é já na força do braço, né? E a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, não é na força do braço, é pelo poder do Espírito Santo. E sempre que eu tentar fazer a obra de Deus, ou qualquer coisa para Deus, na força do braço, eu vou cansar, é inevitável. Agora, quando eu espero no Senhor, quando eu aprendo a descansar em Deus, e simplesmente permitir que o Espírito Santo me conduza, e vá ditando os passos, e vá mostrando o caminho, e vá me direcionando, porque diz a palavra de Deus que todos que são nascidos de Deus são filhos de Deus, e todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus não falha. Eu só preciso aprender a me render a Deus, me submeter e deixar que o Espírito Santo me conduza. Se eu crer, ele vai fazer isso de forma tranquila e natural, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de exagero, né? Há quem diga que há muitos que trabalham para Deus e há outros que trabalham com Deus, né? É diferente, uma coisa é trabalhar para Deus e outra coisa é trabalhar com Deus. Quando eu trabalho para Deus, muitas vezes essa frase dá a entender que eu estou fazendo algo para Deus e estou fazendo na minha força. Agora, quando eu trabalho com Deus é diferente. Eu sei que o Espírito Santo está em mim, Ele que me habilita para fazer todas as coisas. Eu estou fazendo para Deus, mas eu estou trabalhando com Deus. Então, se eu estou com Ele, naturalmente tudo que eu preciso está nele. Então, se eu preciso de força, ele vai me dar força. Se eu preciso de recurso financeiro, ele vai me dar recurso financeiro. Se eu preciso de cura nas emoções, ele vai me dar cura nas emoções. Se eu preciso de qualquer coisa, tudo vem de Deus e tudo eu encontro nele. Então, tudo eu vou ter nele, né? Então, eu não preciso me preocupar com nada e nem me estressar e nem ter que me fazer força nenhuma. Simplesmente é descansar em Deus e acreditar que no tempo certo, como está escrito lá em Hebreus, né? No tempo certo, tudo acontece de forma natural. Eu amo esse texto, até quero ler aqui, já que o Espírito Santo está me lembrando. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16 diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Olha só que tremendo aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O que está dizendo aqui? Se eu tenho uma vida de oração diante do trono de Deus, diante do trono da graça, uma vida de constante intimidade com Deus,
no momento oportuno, ou seja, no exato momento que eu preciso de um socorro, no exato momento que eu preciso de um alívio, no exato momento que eu preciso do favor de Deus, naquele exato momento eu vou ter. Está dizendo, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, no momento oportuno, quando chega a hora, aquele momento que eu preciso, Deus, ele age, ele intervém, né? Então, eu só preciso confiar, descansar e esperar. É o que está falando aqui. Os que esperam no Senhor, aqueles que aprenderam a descansar em Deus, aqueles que aprenderam a entregar as suas petições a Deus em forma de oração e descansar e confiar que no tempo oportuno, no momento oportuno, Ele vai agir, né? Então, esperar no Senhor está ligado realmente a essas duas coisas. Eu aprender a descansar em Deus, sabendo que no momento oportuno Ele vai agir, e se Ele não agiu ainda, é porque o momento oportuno não chegou. Isso aqui também está ligado a eu entregar a Deus as minhas petições em forma de oração, e esperar que no momento certo Deus também vai agir, né? E como eu estava falando, esperar no Senhor é não agir na força do braço, mas é aguardar, né, a direção do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Às vezes a sensação que eu tenho é que a gente quer caminhar na frente do Espírito Santo, né? A gente quer andar na frente de Deus, e aí a gente se cansa. Mas quando eu espero em Deus, quando eu descanso em Deus, quando eu aguardo o comando dEle, tudo fica mais leve. A promessa é que eu vou subir com asas como águias, vou correr e não vou me cansar, vou caminhar e não vou me fatigar. Então, pelo texto, fica claro que todas as vezes que eu me canso ou me fatigo, algum erro eu estou cometendo no meio do processo, né? É claro que aí eu vou acrescentar um parênteses aqui para encerrar essa mensagem. Se de fato eu sou uma pessoa que lido com o mundo espiritual e fui chamado por Deus para guerrear nas regiões celestiais, é evidente que isso vai gerar um desgaste, né? Isso vai gerar um desgaste físico, emocional, porque nós somos seres humanos, né? Embora nós saibamos que a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, mas é contra demônios, principados e potestades nas regiões celestiais, ainda assim nós temos sentimentos, emoções, e nem sempre nós vamos conseguir assim instantaneamente associar a atitudes maldosas que vêm na nossa direção a demônios. Normalmente nós temos a facilidade de associar realmente a pessoas, e principalmente aquelas pessoas que são usadas muitas vezes para nos ferir, nos machucar, nos ofender. Então, nem sempre no primeiro momento eu consigo enxergar que por trás tem uma força do mal, tem uma batalha espiritual. Normalmente eu acabo olhando para a pessoa e eu posso realmente ser atingido e achar que foi a pessoa que foi usada para me atingir, quando na verdade existe um mundo espiritual por trás, né? E a minha luta não é contra pessoas de carne e sangue, a minha luta é contra os principados e potestades. Mas como normalmente nessas batalhas envolvem o ser humano, e a gente tem sentimentos e emoções, a gente acaba criando amor pelas pessoas, né? Eu costumo sempre dizer que as pessoas que mais nos ferem são aquelas que estão mais próximas, que a gente ama, né? Então isso tudo acaba realmente produzindo um desgaste, né? E aí eu torno a dizer, se isso acontecer, Jesus Cristo já deixou a receita, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu posso também ir até o Pai e reivindicar, Senhor, tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Então eu reivindico agora que o Senhor me dê força, que o Senhor multiplique o meu poder, a minha unção, a minha força, para que eu possa concluir essa obra que o Senhor me deu para fazer.
Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, por essa palavra e te pedir que verdadeiramente teu Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, possa nos lembrar dessa palavra tão simples, ó Deus, mas tão eficaz, tão pontual, tão importante para esse tempo, que nós queremos ser os tempos do fim, Pai. Então, Senhor, que teu Espírito Santo nos lembre dessas armas que o Senhor nos deixou, desses recursos que o Senhor nos deixou, de realmente reivindicar o fortalecimento, reivindicar a força, o vigor, para que possamos superar o cansaço, superar a fadiga, superar os desgastes, tanto emocionais como físicos, das guerras que todos nós vivenciamos no dia a dia, Pai. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. E eu aproveito ainda, Pai, em nome de Jesus, para orar, Senhor, para aqueles que estarão acompanhando essa gravação. E também para aqueles que aqui estão, Senhor, pela vida do Cleverson, que aqui está comigo. Em nome de Jesus, se alguém que está me ouvindo nesse momento se encontra cansado, se encontra fadigado, se encontra até mesmo estressado, eu te peço agora, Abba Pai, visita essa pessoa nesse exato momento enquanto eu estou orando. Visita este irmão, visita essa irmã, visita esse teu filho, essa tua filha, visita este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este senhor, esta senhora, que se encontra cansado, que se encontra afatigado, que se encontra até mesmo sem nenhum vigor. Eu te peço, Pai, enquanto eu estou orando agora, Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor agora remova, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor remova agora todo o cansaço, todo o fardo, todo o jugo, todo o peso, toda a opressão, toda a fadiga. Eu te peço agora, Abba Pai, remove, Senhor, todo o fardo, todo o jugo, todo o cansaço, toda a opressão. Afasta dessa pessoa, afasta, Senhor, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse senhor, dessa senhora, todo o cansaço, renova as forças, dá força agora, renova todo o vigor, renova todas as forças físicas, renova as forças emocionais, renova o espírito, renova, Pai, corpo, alma e espírito. E, ó Deus, que essa pessoa se sinta agora totalmente renovada, em todo o âmbito, Pai, em todos os níveis, e assim receba a energia do Senhor para completar a carreira e a chamada que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém.